na falta de outra coisa. De fato, feitos pela internet. Mas eu acho que isso nós não negamos isso. Mas eles... isso é só um passo inicial. Porque é muito fácil alguém clicar ali, tá certo? Eu assinei porque eu cliquei. Mas não houve um comprometimento maior. Eu ainda acho que é diferente o comprometimento de alguém que clica, tá certo, num determinado link, e aquele que sai de casa, leva a sua garrafinha d'água, tal, não sei das quantas, para ir para uma manifestação, tá ok? Que passa a tarde lá sob o sol, tá? Eu acho que ele está comprometido com uma determinada causa. Mas aí já me responderam, mas antes de ir para lá, muita gente se coordenou nas redes sociais. Tá certo? E é assim, então tem uma função. Eu, pessoalmente, é que não tenho essa experiência, mas se o pessoal que foi para Puerta del Sol, em Madrid, se coordenou antes, certo? Pelas redes sociais, e depois estão lá já à mesa, bom, isso aqui tem algum papel possível de ser desempenhado por essas redes sociais. Então o papel da rede social, no mínimo, é um papel questionável. Eu sei que isso é uma frase muito complicada aqui, certo? Mas eu acho que ela cumpre um papel informativo, mas por outro lado ela tira do processo de luta objetivo, né? Ou seja, ele está presente, de certo modo, no teatro de operações para que as coisas efetivamente ocorram. Ela serve como convocatória, sim, mas ela gera um debate leniente no sentido de conseguir trazer as pessoas para isso que eu chamo de teatro de operações, ou seja, a luta concreta. As mídias sociais são uma ferramenta, como os panfletos são uma ferramenta, como os cartazes são uma ferramenta, como os discursos dos ativistas na porta das mesquitas no Cairo, quando acaba a sessão religiosa, são uma ferramenta. Todas essas ferramentas são úteis. Mas as mídias foram um instrumento para a circulação rápida de informação. É um instrumento de organização e circulação de informação muito grande, porque no Egito o celular é muito mais barato que no Brasil. Quando eu digo mais barato, eu estou falando muito mais barato. Isso permite, num país muito mais pobre do que o Brasil, em que os salários médios são muito inferiores aos brasileiros, que tenha ocorrido uma democratização muito grande na utilização do celular sob uma ditadura. Então, algo que antes era impensável no mundo árabe, que era, além das palavras escritas, que só são acessadas por talvez metade da população, publicar imagens. E as imagens mais importantes são as imagens da violência. A força da internet e das mídias sociais é que nenhum governo pode impedir completamente a circulação da informação. Isso não quer dizer que os governos não tentem controlar a internet. E governos como o chinês conseguem controlar a internet. Portanto, não é que as ditaduras não tentam impedir a circulação de imagens, e as imagens são muito poderosas, porque lembrem-se que ainda vivemos num mundo em que uma parcela enorme da população mundial não tem acesso ao texto escrito, e a oralidade, as palavras que são ditas e as imagens são a única forma de poder lutar pela verdade. Teve um papel importante essas redes sociais, os e-mails, as correntes, né? O Facebook, né? Agora, isso foi um pouco também desmistificado, né? No Egito, a revolução no Egito teve início mais ou menos no dia 15 a 20 de janeiro do ano passado, e ela concluiu com a derrubada do ditador no dia 18 de fevereiro. As primeiras convocações para a Praça Tahrir, que em árabe é liberdade, foram de fato feitos pela internet. Isso nós não negamos isso, mas os estudiosos deste tema, eles desmistificaram um pouco do poder desta convocação. Ainda não está claro a dimensão disso. Olha, nós temos que dar uma certa relativização. Tudo isso é um pouco relativo. Por exemplo, eu quando militava no movimento estudantil não tinha internet, a gente fazia mobilizações. Como é que o mundo viveu até hoje sem a internet? Então houve a Revolução Francesa, houve
a Revolução Cubana, a Argelina, e não tinha internet, não tinha Facebook. Né? Então, cada coisa no seu devido lugar. Né? Tudo tem importância, mas nós não podemos maximizar e achar que foi por causa da internet que houve, não. Um meio. A internet é um instrumento, é um meio. Ela não é um fim em si mesmo. Ela sozinha não faz nada. São as pessoas que fazem. Né? Como eu uso o lápis, eu uso o teclado, mas sou eu que uso, não é o teclado que me usa. Então eu acho que é importante porque dá mais agilidade. Hoje é mais fácil mobilizar, né? Mas não é o motivo. A mobilização não é a existência da internet. É a pobreza, são as reivindicações dos estudantes, das mulheres, dos jovens, quer dizer, de todos os setores de uma sociedade que precisam resolver problemas. E eles se utilizam desse meio para poder alcançar rapidamente os interessados e as pessoas que querem apoiar essas lutas. Né? Os grandes papéis é furar o cerco da mídia convencional. É aquela mídia que está amarrada, onde ela amarra seus interesses a grandes grupos internacionais e a governos internacionais, que não dizem respeito aos interesses do próprio povo. Então, o sujeito transformador da realidade é o ser humano, não é a máquina. O ser humano se utiliza das máquinas, das ferramentas que ele tem disponível, para ajudá-lo a transformar uma certa realidade. Olha, ele tem conseguido mobilizar. Eu preciso aprofundar um pouco como é que ele cria estruturas, a partir dessas mobilizações, estruturas que acumulem essa força para o conjunto. Isso ainda é um ponto que está se descobrindo. Na Espanha, por exemplo, esse foi um tema muito debatido depois das acampadas que eles deram nas praças de protesto, dos indignados. Que eles viram que reuniu, juntou, foi, mas de repente dispersou. E eles não tinham como fazer a pressão, começar a fazer e tal, até concentrar de novo. Então, como todo novo, tem coisas que não estão organizadas e que a sociedade vai encontrar mecanismos de se organizar. E eu tenho ponderado que acho que junto com isso deve-se pensar mecanismos não de aparelhar o que está acontecendo, mas de criar esses vínculos entre os coletivos, entre as várias redes, de modo a ir construindo um colegiado que pensa esses problemas e conjuntamente vai propondo ações e vai propondo pautas e soluções. Eu acho que você pode usar as redes sociais de uma outra forma. Eu tenho uma página no Facebook e de repente a minha página virou figura pública, que eu passei dos 5.000 amigos. Como disse aquele grande pensador polonês, que ele tem mais de 80 anos, o Bauman falou: eu com 90 anos devo ter 4 amigos. Como é que alguém no Facebook tem 5.000, né? Mas tem coisas que você coloca ali que dá muita repercussão. Principalmente quando você coloca algumas coisas que passam pela emoção, pela reflexão e que vai ao encontro da pessoa. Uma grande ferramenta usada para mostrar a indignação a tal ponto que você veja só. Eu cheguei a querer dizer, os estudantes hoje saíram às ruas e estão indo à casa desses torturadores, na sua maioria, que não são só militares, são civis, e foi através da internet. Cômodo, mas de qualquer maneira existe uma opinião. A opinião é muito importante, a opinião pública, né? Ela é muito importante. Então, se de repente, por exemplo, como o Ocupe Nova York, você pelas redes sociais marca de uma hora para outra para todo mundo estar em tal lugar e fazer isso ou aquilo, imagina como eles iam reprimir. Não é? Porque eram essas pessoas, muitas delas, que eles prendiam.
Outra coisa, você bota na cabeça que isso não pode acontecer, na sua e na de todo mundo, argumenta, você pode argumentar pela internet.